Essa semana eu tô numa onda meio DC, e eu tô lendo umas coisas do Superman, do que aqui a galera tá chamando, né? Por causa desse hype do filme do Superman, a galera tá chamando de o verão do Superman, né? E, e lançaram várias coisas bem interessantes aí, e eu acabei lendo do Superman. E essa semana também, semana passada, eu assisti um vídeo do que o cara do Quadrinho na Sarjeta participa, e uma outra pessoa entra numa questão que deixa ele meio puto, que é a questão do por que que as pessoas não reconhecem que o Clark Kent, que o Superman é o Clark Kent, sem óculos, com cabelo diferente ali, né, com uma fantasia, vestindo, né, vestindo cueca por cima da calça. Por que as pessoas não reconhecem que o Superman é o Clark Kent? Cara, a resposta é muito mais simples do que você imagina. E a resposta é o seguinte: isso é ficção. Por que que as pessoas não reconhecem o Superman, né? Por que que as pessoas não reconhecem que o Superman é o Clark Kent? Porque isso é fantasia, isso é uma história em quadrinho. Para você que chegou agora e está vendo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrito ainda no meu canal, aproveita aí, se inscreva, dê um like, dê um joinha, comente, interaja, compartilhe. Faça com que esse canal ele ganhe alguma relevância aí no YouTube e chegue a mais pessoas. Ah, pois é, por que que as pessoas não reconhecem? E essa questão é boba, cara. E, assim, lendo as histórias em quadrinhos do Superman, eu comecei a pensar nisso também, nessa questão do porquê, né? Por que que o Clark Kent, por que que o Superman, ele criou esse alter ego, né? Por que que o Superman tem o... Por que que o Superman é o Clark Kent, né? Por que que o Superman, ele precisa de uma identidade secreta, né? Ele tem essa identidade secreta. Na verdade, alguns super-heróis, antes do Superman, eles não tinham muito essa questão da identidade secreta. A gente tinha aí o Flash Gordon, a gente tinha Mandrake, a gente tinha Buck Rogers, a gente tinha heróis dos quadrinhos que não tinham, não tinha essa questão da identidade secreta. Não acredito que o Superman tenha sido o primeiro, mas provavelmente não, né? O Superman é o primeiro que tá aí até hoje, né? E depois dele vieram muitos outros, né? E até lembrei também de um de uma passagem, né? Na verdade, tem um diretor, talvez você conheça, chamado Quentin Tarantino, que ele adora criar teorias de cultura popular, né? Cultura inútil. Nos filmes dele, ele adora criar essas teorias, envolvendo a cultura popular, né? Os artistas e tudo mais. Tem um dele que ele fala sobre, eu acho que é o Cães de Aluguel, que ele fala sobre a Madonna e o Like a Virgin. E no Kill Bill ele fala sobre essa questão do Superman, ele fala que o Bruce Wayne, ele se fantasia de Batman, o Peter Parker se fantasia de Superman, do Peter Parker se fantasia de Homem-Aranha, e o Superman, na verdade, ele é Superman e se fantasia de Clark Kent, né? Enquanto os outros heróis, a fantasia deles são os heróis, o Superman é ao contrário. E ele fala que porque o Superman, a visão do Superman sobre o que o homem, ele vê o homem, né, os humanos, né, os terráqueos como seres fracos e desajeitados e teorias à parte, né, verdades ou mentiras. Ah, eu tava pensando nessa questão, né, de por que que o Superman, por que que o Superman, né, ele, ele tem essa identidade secreta. E a resposta é que a maioria dos quadrinhos falam, né, que os super-heróis, eles, eles criam essa identidade secreta para proteger os familiares dos vilões, né, porque os vilões podem acabar atacando as pessoas ao redor do, do herói. E, né, abrindo uma aspa, esse quadrinho é fantástico, né, do
John Byrne, Man of Steel. Identidade secreta dos super-heróis aí para proteger os familiares e tudo mais, o que é uma verdade também. Mas no caso do Superman, e eu tava pensando que o Superman, ele foi criado por dois jovens, né? Dois jovens judeus de Nova York, filho de imigrantes. E aí eu tava pensando nessa questão também, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com essa questão do antissemitismo. Porque às vezes, se a gente parar para pensar, por exemplo, muito dos escritores e dos desenhistas, essa galera aí que estavam ali em Nova York, criando a DC Comics e a Marvel, né? Eles eram judeus, né? Alguns filhos de imigrantes, muitos deles, na verdade, filhos de imigrantes judeus, e a gente pode pegar o caso do Stan Lee, né? O nome dele não é Stan Lee. O Jack Kirby, a mesma coisa. Eles criavam um nome artístico. O Stan Lee, ele veio com essa desculpa de que, eu queria ser um escritor famoso, achava que história em quadrinho era uma coisa diminutiva, então eu criei esse nome, porque aí quando eu virasse escritor famoso, eu poderia usar o meu nome verdadeiro. O Stan Lee, ele é um marqueteiro de primeira, né? Ele criou essa história bonita. Mas, cara, para pra pensar, com todo esse antissemitismo, e a galera naquela época ali estava em plena, né, ascensão da América nazista, da Alemanha, né, do nazismo na Alemanha, e o extermínio do povo judeu lá, e todo esse antissemitismo histórico que os judeus já enfrentam, né, desde tempos imemoriáveis, né. É muito fácil entender que a galera cria nome para se proteger do antissemitismo. Criam pseudônimos, porque não querem, né, não querem serem vítimas de preconceito e de antissemitismo. E eu tava pensando nisso, que o Superman ele tem muito, né, da cultura judaica, e o Superman é uma alegoria da história de Moisés, né, que é colocado numa cesta, né, e enviado para uma outra família, né, para uma outra cultura, né, e ele é criado ali e tudo mais. E, enfim, vocês conhecem, né, essa história, essa alegoria aí do Superman e a cultura judaica. Então, essa questão da identidade secreta também é um jeito, né, que essa galera, né, essa minoria, né, os judeus, criaram para se proteger dos humanos, né, de nós, né, do preconceito, do racismo, né. E aí eu tava pensando nessa questão, né, quantas pessoas que não necessariamente, né, cultura judaica, mas a gente pode pegar minorias, outras minorias aí, quantas pessoas às vezes não tem que omitir a sua cultura, né? A gente vê aí muita gente de cultura matriz africana que às vezes escondem que elas pertencem a essas religiões para não serem vítimas de preconceito, né? Ou até mesmo pessoas que são de orientação sexual diferente de outras, que também se escondem aí atrás de alter egos, atrás fingem ser o que elas não são, né? Para poder agradar a sociedade, essa sociedade preconceituosa, né? Essa sociedade, de certo modo aí, né? Uma sociedade maldosa, né? Uma sociedade que faz com que as pessoas acabam se escondendo e escondendo quem elas são, né? Até no mundo nerd isso às vezes acontece. Tem pessoas que às vezes, acredite se quiser, por mais que as coisas estão mudando, né? Que as coisas elas vão mudando. A gente tem muito aí, tem as minorias estão muito, elas ganharam muito mais voz ultimamente, né? A gente tem aí o orgulho gay, ou então o orgulho nerd, ou sei lá, as pessoas fazem lá em Campinas, eu sou de Campinas, eu morava em Campinas, São Paulo, a gente tinha a lavagem da escadaria, da catedral, pela a galera da matriz africana, e enfim, cara, o próprio, né, o dia
consciência negra, né? Então a gente tem hoje em dia a gente tem as minorias, elas estão tentando, né, ganharem mais vozes e serem menos vítimas do preconceito e para não ter que se esconder, né? Para não ter que se esconder atrás de identidades secretas e de alter egos, né? Então eu tava pensando nisso, nessa questão mesmo de o Superman e essa questão do Clark Kent, né? Ele ter sido criado por dois rapazes, né? Dois jovens judeus que tinham ali na gênesis deles também sofriam, né? Eram vítimas de preconceito, de antissemitismo e tudo mais. Uma questão aí para pensar, né? Uma questão aí pra gente pensar, né? Eu tava falando do nerd, né? Tem pessoas que se escondem mesmo. Pessoas que falam que não leem quadrinhos, ou não assistem anime, ou sei lá, uma menina ali que tem vergonha de falar que faz cosplay. Por que a gente tem que fazer isso, né, cara? Por que o ser humano, ele é tão mal, né? Tão... É o... o maldoso, né? É o vilão. Por que nós somos os vilões, né? Da história do mundo real. E, enfim... Eu só queria, essa só é uma reflexão, né? Eu só queria compartilhar com vocês essa reflexão aí sobre o Superman e identidade secreta, né? E voltando de novo, né, no começo da questão é essa, cara, o Superman, no mundo real, ele, a galera, óbvio que a galera iria sacar que o Superman é o Clark Kent, né? Até mesmo nos quadrinhos, de vez em quando, umas pessoas ligam um ponto e acabam descobrindo, ou eles ficam ali suspeitando, o Peter Parker é a mesma coisa. E, enfim, cara, ficção é ficção, realidade é realidade, mas a ficção, às vezes, ela é uma metáfora para a vida real. Um abraço para vocês, né, desse canal aqui, Colecionation, e até o próximo vídeo.